A todos, vamos dar início aí ao Legal Management Conference. Vamos iniciar com o painel falando sobre os desafios e as boas práticas na relação aí escritório e departamento jurídico. Estamos aqui com uma galera de peso que vai falar sobre essa relação e sobre os desafios aí que os escritórios muitas vezes enfrentam ali nessa relação e para se tornar parte também da equipe do escritório, do departamento jurídico. Nós estamos aqui com o Valberto Oliveira, que é sócio-gestor do Ernesto Borges Advogados, a Mariana Ozikawa, coordenadora jurídica do C6 Banking, o Jordão Medeiros, gerente jurídico da Energisa, e o Bruno Gélio, gerente jurídico da Icatu Seguros. Sejam bem-vindos. Obrigada, Marília. Obrigado, Marília. Obrigado, Boa tarde gente. a todos. Bom, quero primeiro agradecer a presença de todos. Eu vou ficar aqui com essa função que é bastante difícil, né, de moderar três grandes profissionais da área do direito que estão in-house, nos departamentos jurídicos. Então, cumprimentar o da Energisa, gerente jurídico de eficiência jurídica, depois ele vai explicar para a gente o que é isso. A Mariana, que é coordenadora jurídica do Banco C6, e o Bruno, que é gerente jurídico da Icatu Seguros e que atua, diferente do Jordão e da Mariana, no consultivo da empresa. Então, eu vou fazer a moderação desse painel. Quero agradecer pela presença, agradecer a Marília pelo convite, e eu quero dar início aqui, ouvindo os três, a respeito de alguns pontos que são muito importantes nessa relação de departamentos jurídicos e escritórios. Nós temos vários escritórios aqui presentes. Então, a gente gostaria de saber sobre a ótica do departamento jurídico. Quão importante é conhecer o negócio, quanto disso é levado em consideração para a contratação de um escritório de advocacia, como que o escritório demonstra conhecer do negócio, porque é diferente de quem vive a realidade da empresa, que passa ali por todas as áreas da empresa. Então, o escritório ele tenta, de alguma forma, entender, mas como que vocês avaliam, como que vocês tratam desse tema, e os escritórios também podem começar também a ter essa visão crítica a respeito do dia a dia de vocês. Quero ouvi-los aí, fiquem à vontade. Valberto, falando aqui, né, pessoal, primeiramente, queria agradecer aqui o convite, dizer que eu estou muito feliz de participar aqui desse painel, que é sobre um tema que está tão presente no meu dia a dia, né, porque dependo dos escritórios externos aqui para a gente fazer um bom trabalho e trazer um bom resultado para o banco. E sobre esse tema, né, de conhecer o negócio, falando especificamente do setor bancário, é um tema que tem muita relevância e muita importância aqui para a gente, tá? Porque quando a gente pensa em contratar um escritório ou manter a relação com o escritório, a gente não espera só deles ali a qualidade técnico-jurídico, né? Porque isso é o que já se espera, né, que ele tenha. Mas acho que o diferencial está justamente em conhecer o negócio, né? Conhecer com profundidade os produtos que o banco tem, saber como funcionam as jornadas de contratação desses produtos, saber como são os processos, né, que a gente faz, que a gente tem aqui dentro, até para que quando o escritório que está lá na ponta, que representa o banco, for levar isso para o judiciário, ele consiga trazer ali uma transparência e uma clareza para algo que muitas vezes o judiciário não entende, né? Então, por isso que conhecer o negócio para mim é uma parte muito importante dessa troca que a gente tem com os escritórios parceiros. Eu vejo o escritório como uma extensão do departamento jurídico, né? Então, ele precisa ter essa sinergia com a equipe interna e estar sempre atualizado sobre as novidades do negócio. E aí é uma via de mão dupla, eu penso, né? O escritório precisa ter essa proatividade e o interesse de conhecer a fundo os serviços do seu cliente, né? Do banco, ali falando de mim, mas o departamento jurídico também tem um papel, né, que é de trazer esse escritório para o negócio, para dentro, né? Seja por meio de treinamentos, reuniões periódicas, compartilhar o que está acontecendo, para possibilitar que esse escritório tenha cada vez mais profundidade e possa levar
com muito mais clareza e conhecimento esses produtos enfim, para o judiciário, que aqui no meu caso do contencioso, não é o que realmente vale no final do dia, não é nem a nossa defesa técnica jurídica, mas é se a gente consegue explicar o produto, né? Se a gente consegue fazer o judiciário entender aquilo ali que a gente está vendendo, qual que é o nosso processo, qual que é a nossa jornada, né? Então, esse para mim é um ponto crucial, tanto para prospecção, mas também para manutenção desses escritórios parceiros. E tudo isso faz com que essa parceria agregue valor ao negócio, porque eu penso que se o escritório conhece a fundo também os produtos e os problemas, as questões que o cliente tem, ele também pode ali prever algum risco, né, e acabar ajudando o cliente a navegar por algumas questões mais complexas, né, de uma maneira mais eficaz. Roberto, Então, Beto, acho que. Vai lá, vai lá. Pode ir lá, Bruno. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que quando a gente olha primeiro nessa problemática, né, da prospecção e por que os departamentos internos querem um escritório que seja parceiro do negócio, a gente tem que entender um pouco a evolução dos departamentos jurídicos, né, historicamente. A gente, quando olha para trás, lá em 1980, por exemplo, havia uma terceirização quase que integral, né? Você quase não tinha o jurídico interno. Na verdade, as empresas, quando tinham jurídico interno, era uma pessoa, poucas pessoas, que o trabalho delas era basicamente fazer uma gestão ali, uma gestão dos contratos, uma gestão do contencioso, mas com uma terceirização quase que integral. Então, o papel do advogado ficava limitado quase que a escolher quem era o escritório que ia ser realmente aquele que trabalhava nas questões da empresa. Quando a gente avança para os anos 90, para os anos 2000, que a gente tem ali a globalização, né, o processo de privatização aqui no Brasil, a gente começa a ter uma influência internacional muito grande com fraudes e que gera a edição da SOX, né? Você começa a ter uma maior especialização dos departamentos jurídicos internos, né, onde eles começam a ganhar escopo, né, diversas áreas de atuação, inclusive algumas até não ligadas ao direito, mas também uma maior especialização nos temas, né, que antes estavam restritos só ao escritório de advocacia. Então, quando você avança para os dias atuais, você vê que a grande vantagem competitiva do departamento jurídico interno é o conhecimento sobre a empresa, sobre a operação, sobre os negócios, sobre os produtos, como é que as coisas são feitas, etc. E o direito material, ele já está muito nivelado no tipo de conhecimento entre os profissionais in-house e os profissionais de escritório. Tanto que hoje a gente tem essa mudança, né, de trajetória, né, mudança de carreira, uma pessoa que era de escritório indo para a empresa, uma pessoa que era de empresa indo para escritório, muito mais fácil, né? Não tem mais aquela visão que antes, um problema complexo, eu preciso contratar um escritório externo para trazer. Hoje os escritórios, os departamentos jurídicos internos, eles são muito preparados para resolver toda sorte de questões jurídicas daquela corporação. Por isso que quando você vai contratar um prestador de serviço jurídico, você quer alguém que seja parceiro do seu negócio. E aí, o grande desafio, né, do escritório é equilibrar, pelo menos na minha visão, né, é equilibrar essa necessidade de proteção legal com uma entrega adaptada ao cliente. Até bem pouco tempo atrás, a gente via quando você contratava um escritório, não sei o quê, ele ficava muito focado naquele direito material, na elaboração daquela norma, por que você quis proteger aquilo. Só que o escritório raramente ele assumia risco, raramente o escritório falava, não,
faz isso aqui que vai ser melhor para vocês. E aí o escritório falava assim, não, tem essa opção tem esse risco, tem outra opção tem outro risco, e isso hoje em dia não funciona mais. Eu acho que o departamento jurídico, quando ele quer um parceiro atuando, ele vai contratar um parceiro, ele precisa dessa entrega adaptada ao cliente, a nós, a empresa que está contratando, porque na maioria das vezes a solução ela não é jurídica, ela passa pela operação, ela passa pelo produto, ela passa pelo atendimento, passa pelo serviço. Então, quando a gente fala em ser parceiro do negócio, né, pelo menos para mim, é preciso um entendimento anterior de como é que aquela demanda aconteceu, como é que eu posso ajudar na resolução daquele problema primeiro, para depois eu pensar na melhor estratégia de defesa, na melhor estratégia de prevenção, na melhor estratégia de conclusão de um parecer ou de uma legal opinion. Então, quando a gente fala em entendimento do mercado, o escritório está inserido naquele mercado, para mim não é a principal, não, é a questão fundamental. Se você não contratar um escritório que ele esteja inserido no mercado que a sua empresa está, aquela relação não vai ser boa, ela não vai ser ganha-ganha. Não, perfeito. E assim, voltando um pouco aqui a brasa para minha sardinha de contencioso, né? Quando a gente fala também de conhecer o negócio, de estar dentro disso, falando de uma empresa de distribuição de energia, hoje mais do que só a distribuição, né? Mas também outras áreas aí, mas um mercado extremamente regulado, né? Onde tem normas para seguir, e traduzir isso para o Poder Judiciário é muito importante, né? Então, principalmente com essa mudança do próprio departamento jurídico, né, que o Bruno trouxe aqui para a gente, eu preciso que o escritório, quando eu falo de conhecer o negócio, ele tenha livre acesso às nossas operações. Então, que ele conheça realmente o que é que o nosso eletricista faz em campo para que ele consiga desdobrar isso dentro do Poder Judiciário, dentro de uma defesa, né? Acho que conhecer o negócio ajuda hoje a gente a aplicar diversas ferramentas. Então, imagina a gente falar de visual law, por exemplo, para uma defesa, para uma contestação, se for só para colocar a jurisprudência de uma forma diferente, se não for, na verdade, para traduzir melhor para o Poder Judiciário o que aconteceu ali dentro daquela relação, seja ela uma relação de consumo, né, numa ação ali do juizado especial, seja ela uma relação de trabalho, numa ação trabalhista. Então, à medida que a gente tem um escritório que consegue, em conjunto com o departamento jurídico, transformar o que acontece na nossa operação para a nossa defesa, para a nossa estratégia processual, eu acho que esse é o principal valor que a gente identifica ali dentro do escritório. Para isso, a gente tem inúmeras formas, né? A gente já trouxe advogado para ir a campo com eletricista, a gente já também faz o contrário, né? Leva aí o nosso time para entender o que é que eu preciso dele dentro da minha estratégia de defesa, né? Eu acho que a gente tem um exemplo bacana aqui no grupo, e o Beto conhece isso muito bem, que é justamente de retroalimentar também as nossas operações, né? Então, de trazer para dentro da atividade da empresa que determinados comportamentos ou que determinados procedimentos internos, se melhorados, podem nos dar um arcabouço de defesa ali muito melhor do que o que a gente tem à mão, né? Então, isso também é muito importante, a gente trazer para dentro do negócio, traduzir para dentro do negócio o que a gente está enfrentando ali dentro do judiciário e fazer essa via de mão dupla, ou seja, eu levo a minha realidade de negócio para o Poder Judiciário e, de certa forma, sensibilizo também o executivo ou o meu par ali da área de negócio, de como a gente pode fazer e buscar o melhor resultado, mas de formas ali que também atendam a minha necessidade dentro do Poder Judiciário. Então, tem essa parceria de conhecer e ir além, né, desse conhecer, de aprofundar realmente dentro da estratégia, é super importante para a gente colher ali os bons resultados, né? Jordão, esse ponto que você botou, ele é muito interessante, porque assim, se não for assim, a gente abre a porta para o juiz bater na gente, né? Aquela frasezinha que o juiz coloca na sentença, né? A
corte conhece o direito, né? Então, se a defesa ficar restrita ao direito material, cara, a gente não precisa ensinar direito para o juiz, né? Então, assim, o entendimento que o direito ele é técnico, sim, muito, mas ele também é comercial, ele também é político. Isso a gente não aprende na faculdade. Então, como é que você demonstra isso, né? Como é que você traz esse diferencial que é o conhecimento do negócio, que é a forma de você talvez mostrar uma situação para o juiz sem ser via o direito material em si, né? Que é o grande diferencial de você ter um escritório reconhecido como parceiro. Eu vou trazer só um ponto aqui, já passo ali para o Jordão, mas eu acho realmente super interessante aqui com a Energisa, porque quando você lida com engenheiros, para eles é tudo muito óbvio. O engenheiro ele tem uma forma cartesiana de pensar, né? Que a gente do direito a gente vai dando uma mexidinha. Então, quando você fala para o engenheiro, olha, aqui a gente agiu dessa forma, a gente esperava esse resultado, mas não foi esse resultado que a gente obteve. É difícil de explicar, né, Jordão? É uma tarefa inglória. Então, o que a gente tem feito com a Energisa? A gente tem levado a equipe técnica, Bruno, para despachar com os desembargadores. Então ele senta na frente do desembargador, aquilo é uma figura ali para ele que quase que mística, né? Então ele, olha, esse é o desembargador, então já tem a primeira impressão que a gente também tem. E aí ele vai explicar para o desembargador a diferença ali de um desvio e de uma irregularidade, como que o cara foi no padrão dele e alterou a energia e como que aquilo teve um impacto. Então, quando ele também está explicando, ele está vendo ali que para ele é muito óbvio, mas para a gente aqui da área do direito e para o julgador, principalmente, que não é tão óbvio. Né? E que, de fato, faz muito sentido aquilo que o Jordão trouxe. Poxa, às vezes o nosso visual law, dentro do direito, a gente vai trazer ali alguma questão técnica, regulatória que faça sentido, mas não. Ali, na verdade, o juiz quer entender como que funciona o negócio na prática. Vou levar para a Mariana, como que é o cartão de crédito consignado? Olha, vou te dizer, eu tenho dificuldade de entender. Né? Eu sou advogado, advoguei muito tempo para banco também. Ó, cartão de crédito consignado é um negócio difícil. Então, sentar ali, escrever, desenhar, levar para o judiciário é um negócio extremamente complexo, né? E também levar os E a escritórios gente não para dentro pode de casa é esquecer, legal. e a gente não pode esquecer, né, Beto, que o juiz, em que pese a imparcialidade, ele é cliente da concessionária, ele é cliente da seguradora, ele é cliente da instituição financeira, né? Então, ele traz ali a carga dele para aquela situação em que pese todos os princípios que devam ser seguidos, mas a gente não pode fugir de que o nosso cérebro, na verdade, traz ali todo esse viés dentro do momento do julgamento, né? Então, ele conhecer a realidade ali do negócio, a gente conseguir traduzir isso para o Poder Judiciário, nessa parceria com os escritórios e nessa devolutiva aí também ligando com o consultivo, né? Então, na hora que eu vou dar um retorno de uma consulta para um executivo, eu fugir ali do termo jurídico, eu conseguir traduzir para ele de como eu construir uma solução viável para o negócio dele, não apenas dar uma resposta técnica baseada ali num determinado artigo ou legislação. Isso é muito importante também, né? Então, o escritório que é aliado ao negócio é o escritório também que, na hora de responder uma consulta, traduz aquilo para o negócio, muito mais do que só fundamenta legalmente aquilo que foi pedido, né? Eu acho que assim, a gente está caminhando, inclusive, para um discurso único aqui, né? De que assim, a gente está hoje já vivendo a quinta revolução industrial, né? E a gente, uma das coisas que foi muito forte na última, na quarta, né, que foi a da tecnologia, da inserção da tecnologia, era aquele receio de, caramba, a gente vai ser substituído por máquina, por robô, né? A quinta revolução industrial, ela vem para colocar o ser humano no centro, né? Então, é como o ser humano ela se relaciona com essa tecnologia, como o ser humano. Então, a gente tem um foco muito grande nessas habilidades. A gente falando que o profissional jurídico de hoje ele não vai ser o profissional jurídico de amanhã. Então, o direito material por si só não basta. É o que a gente fala, o técnico só não basta. Você tem que ter a parte comercial, você tem que ter a parte política, coisas que a gente não aprendeu na faculdade, né? Provavelmente a gente está falando de agora as pessoas que nasceram no ano 2000, né? Que já são nativos digitais, essas pessoas nunca peticionaram no fórum. As
pessoas nunca Nunca tiveram foram tirar foto, né, com aquela câmera nunca foram falar fotográfica, como fez escrevente, carga. entendeu? Para pedir para o processo ir para a conclusão. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de habilidades que o profissional do direito, seja ele de departamento jurídico interno, seja ele de escritório, terá que desenvolver, né? Então, assim, quando eu olho aqui no meu time, já hoje, quando estou falando de seleção de pessoas, eu começo a olhar pessoas que tenham determinadas habilidades que sejam diferentes do direito material. E isso tem que acontecer também no escritório, porque eu não posso olhar para um escritório que não usa tecnologia. Eu não posso olhar para um escritório, pegando aqui a fala do Jordão, de tipo, cara, que o visual law é muito mais fácil de você criar empatia no judiciário. Então, o escritório não usa linguagem simples, não faz hierarquização nas suas peças, ele não faz uma tipografia jurídica para ter uma melhor aceitação daquele texto pelo judiciário, ou usa um tecnicismo exacerbado, né, o juridiquês, que ok, talvez no judiciário ainda funcione, mas se for um parecer para um consultivo, onde o foco é um administrador, é um diretor de uma área que às vezes não é o jurídico, ele vai perder. Quem nunca recebeu um parecer que, sei lá, tinha 20 páginas, você correu, pulou tudo para a última página para ler lá a conclusão. Por quê? Será que precisa? Será que ainda é essa forma de fazer parecer? E isso não são só as habilidades, não basta, né, somente essas habilidades, o profissional ter essa habilidade, o escritório ter essa habilidade, mas se não tiver atrelado ao conhecimento do negócio. Então, acho que a gente acaba voltando para o mesmo lugar. A gente está falando de que o profissional do direito ele vai ter que ser outro, então os escritórios vão ter que se adaptar a isso, mas que se ele não tiver inserido no mercado e fizer uma entrega adaptada ao cliente, vai ser difícil prospectar, vai ser difícil ganhar relações duradouras e de longo prazo com um cliente específico. Legal. Bruno, Jordão, Mariana, me permitam aqui fazer um gancho e puxar um outro tema que a gente entende que também é bastante relevante e que a gente gostaria de ouvi-los, que é com relação a metas e rankings, né? Então, a gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando do posicionamento do judiciário, de conversar com o juiz, da gente também monitorar como estão sendo essas decisões para ver em que momento é importante ir lá falar, mudar a estratégia de defesa, mudar o visual law. Então, isso tudo tem um momento para acontecer, tem um timing adequado para acontecer. E aí a gente imagina que vocês façam uma medição disso, né? Criem métricas sobre isso e, obviamente, que pelos escritórios, aí vocês levam ali várias questões, eu também vou misturar aqui a regionalização, a gente sabe que o juiz do Norte entende de uma forma, o juiz do Sul de outra forma, do Sudeste outra, então vai depender também de como que o produto de vocês está circulando no mercado nacional. Então, eu vou misturar aqui, vou jogar no caldeirão aqui esses 3 pontos, para vocês falarem de regionalização, rankings e metas. O quanto que isso é importante, como que vocês analisam, quais são as métricas, o que é importante o profissional do direito estar ligado, estudando. Jordão, eu sei que é um entusiasta de Legal Ops, então, assim, vai ser muito bom ouvi-los desses 3 temas aqui. Vou dar uma misturada aqui em favor e benefício do nosso tema. Passar para a Mari puxar de novo aí o bonde e depois a gente complementa. Então vamos lá. Depois você vai me complementando, tá, Jordão? Quando a gente fala aqui, né, na gestão do contencioso, aqui no meu caso especificamente é um contencioso de massa, né, de grande volume e de abrangência nacional, porque eu tenho processos no Brasil inteiro. Os indicadores, eles estão presentes no nosso dia a dia. A gente não consegue fazer gestão se a gente não tiver bons indicadores, né? Então, eu vou falar de alguns que são relevantes, mas, assim, são inúmeros. Tudo que dá para a gente transformar em dados e em indicador, a gente faz, porque ajuda muito no dia a dia da gestão mesmo e da tomada de decisões estratégicas para a carteira, tá? Então, eu acho que vou separar para ficar mais simples em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar
do resultado propriamente dito, que é ali o percentual de êxito, né, que aquele escritório tem. E aí a gente pode ter várias aberturas, percentual de êxito por problema, né, por matéria, por assunto, por região, por órgão, JEC, vara cível, né? E aqui também nesse indicador de resultado, a gente não pode deixar de mencionar o custo do processo, que também é super importante aqui, né, quando a gente olha, né, se o quanto é que está saindo, né, esse processo para a gente. Então, são indicadores extremamente importantes aqui, quando a gente fala também de orçamento, de provisão, são super necessários. E o outro pilar, não menos importante, é o da gestão operacional. Acho que é o indicador operacional do escritório, porque a gente precisa ter um escritório aderente também a essas questões operacionais, né? Porque isso pode gerar um prejuízo para o banco até financeiro. Vou dar um exemplo. O escritório, ele precisa ali ter um bom acompanhamento de obrigação de fazer, por exemplo. Ele tem que ter ali, tem que estar aderente a essa tarefa, né? Ele precisa garantir que aquela obrigação de fazer seja cumprida para que, por exemplo, o cliente não pague uma multa, né? Ele precisa cumprir os prazos, tanto internos quanto externos, né? Os prazos do judiciário. Então, são indicadores operacionais que são super relevantes de encerramento, de redução de estoque, de realização de acordos, e todas essas métricas elas são construídas, olhando para tudo isso, para todas essas situações, e aí, a partir disso, a gente consegue até medir a performance do escritório, quem está indo melhor, e aí aqui já falando de regionalização, em alguma região, talvez seja o caso de dar mais entrada para esse escritório e menos para o outro, né? Então, tudo isso, todos esses dados vão dando indicativos de quais decisões a gente deve tomar ali para a condução da carteira. Depois eu volto para falar um pouco mais de regionalização. Jordão, você já quer complementar nessa parte de indicadores? Eu acho que sempre que eu falo de indicador, tem uma frase que a gente no Brasil aqui foi quase que criado com ela ali do Falcone, que é aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu fui confrontado aqui no grupo, logo que cheguei, que a gente estava nessa fase de estruturação de uma diretoria jurídica, de uma área corporativa, a gente estava defendendo a mudança de um determinado escritório junto com um diretor técnico, né, um diretor ali, engenheiro de uma determinada operação, e a gente dizia, mas esse escritório é melhor, esse escritório atende melhor isso, e ele perguntava, mas por quê? O que é que... E a gente não tinha essa resposta, né? Nessa época a gente não tinha ali um trabalho de medição, de ver a improcedência, de olhar a taxa de sucesso, de olhar cumprimento de obrigação de fazer. Então, assim, hoje a gente tem uma gama imensa de indicadores, desde indicadores de resultados até indicadores ali da operação, e que eu acho que eles se comunicam justamente na hora em que eu vou defender qualquer alteração ou manutenção, ou na hora que eu preciso defender que o meu contrato precisa ser melhor remunerado. Como que eu vou levar isso para a organização? A organização, como o Beto mencionou aí, composta em sua maioria por engenheiros, se eu não tiver indicadores, né? Então, acho que isso foi logo no nosso começo aqui de estruturação da diretoria, algo que marcou muito, que a gente saiu da reunião e disseram, poxa, ele está certíssimo, eu estou defendendo aqui que esse escritório é melhor, e eu não tenho dado estruturado para mostrar para ele que ele é melhor. E o que a gente percebe é que, felizmente, aqui no Grupo Energisa, essa foi uma caminhada que a gente conseguiu fazer junto com os parceiros, né? Foram escritórios que também perceberam a importância dessa forma de trabalho, né? Entenderam que eles não iriam mais se manter como prestadores de serviço ou como parceiros pela atuação junto a determinado tribunal, simplesmente pela representatividade local. Então, eu acho que os escritórios que vislumbraram esse avanço, em que junto com isso, né, a expertise, conhecer os tribunais, conhecer as teses, é muito importante, mas aliado também com os resultados. Então,
Hoje a gente consegue medir financeiramente o que é que aquele escritório me traz de retorno com ganho de processo, com a forma dele de operar, a gente consegue identificar muito rapidamente falhas, então eu consigo agir também junto com o escritório quando a gente tem determinado problema, né? Então acho que a importância de você ter esses indicadores vai para além de dizer que o escritório é melhor ou pior do que um outro parceiro que você está ranqueando, mas eu acho que vai para ajudar nessa tomada de decisão, onde eu vou ampliar o escopo de determinado parceiro, onde eu vou contratar, e aí pegando um gancho também com o que o Beto trouxe de, poxa, então como é que esse escritório usa isso ali para prospectar, né? A gente, eu lembro que quando eu comecei em escritório ainda e depois passei para jurídico interno, né, departamento jurídico, a gente seguia aquele bom e velho de que o escritório chegava, apresentava, eu sou um escritório full service, atendo em todas as áreas do direito, tem parceiros federalizados em todo o país, faço parte de determinada associação, já era um discurso quase que pronto, né? E hoje é muito legal quando a gente recebe um parceiro que vem para a gente, olha, eu quero te apresentar um produto que eu construí dentro de uma determinada área do escritório que está trabalhando tecnologia. Eu quero te apresentar uma estratégia processual de litigância predatória que a gente tem conseguido um bom resultado e quero expandir isso para outros. Então, hoje, cada vez mais, o que vem funcionando no momento do escritório se posicionar, no momento da prospecção, é o escritório realmente apresentar os resultados, né? Então, é super importante esse conhecer regional. A gente brinca aqui na Energisa, a Energisa está hoje em 11 estados, prioritariamente, a gente tem operações de Mercado Livre quase no país todo, mas como distribuição a gente está em 11 estados. E a gente brinca aqui que em alguns momentos o sotaque pesa, né? Em alguns momentos eu preciso, sim, do escritório daquela região, que vai conhecer como que a gente pode estruturar melhor a nossa linha de defesa, a nossa estratégia processual, e até funciona muito bem esse modelo que a Mari trouxe, de, poxa, por que é que eu estou ganhando o mesmíssimo processo de negativação que eu recebo lá no Mato Grosso do Sul, ou lá no Mato Grosso, que o time do Ernesto está cuidando, eu tenho improcedência de 70%, 75%, e o mesmíssimo processo na Paraíba eu estou perdendo. O que é que está acontecendo? Qual o trabalho que pode ser feito? O que é que eu posso aprender com uma região e com outra para fazer essa mudança? Então, acho que tudo está conectado, né? A gente usa os indicadores para olhar para esse perfil de trabalho e ter ali muito claro qual é a entrega e resultado de cada um desses parceiros, e no final do dia é isso que nos leva a definir, né, pela contratação ou pela manutenção de um parceiro como estratégico ali para a nossa atuação. Eu acho que, só para acrescentar também, eu acho que trabalhar com. Ficou no mudo, Mari. Ai, desculpa, gente, deu um probleminha aqui. Eu acho que trabalhar com escritórios multijurisdicionais, né, que são escritórios que têm aí a abrangência nacional, também tem algumas vantagens, né? Falando aqui da minha experiência, para fazer gestão é melhor, né? Porque daí a gente consegue ter um número menor de parceiros, né, para fazer essa gestão. A gente consegue ter também uma atuação padronizada, né, em todas as regiões, que pode ou não ser um benefício, né? Depende. E também tem uma questão de custo, né, de honorários, que também são mais competitivos, né? Mas realmente o que o Jordão falou também funciona para mim, que às vezes o sotaque de fato pesa, né? Tem regiões mais sensíveis que a gente precisa regionalizar, né? A gente precisa de um escritório da área. Às vezes são demandas mais complexas, a gente precisa de um escritório que conheça a cultura jurídica daquele local, né? Que tenha uma abertura ali naquela região, né? Porque isso faz diferença no final das contas também. Então, eu acho que essa visão para regionalização ela tem que ser mais estratégica, porque para um contencioso de massa como o meu, ter um escritório multijurisdicional é uma vantagem,
mas a regionalização ela precisa ser estratégica no sentido de vamos olhar os indicadores e ver quais são as regiões mais sensíveis. Será que aqui eu não preciso ter um escritório que tenha uma sede ou pelo menos uma filial ali na região, até para ele ter ali aquela vantagem logística, né, de conseguir despachar mais, de conseguir fazer sustentação oral ali no tribunal, de conseguir ter essa proximidade com o judiciário que muitas vezes conta para o resultado final, né? E aí eu entro para falar que essa é a beleza do direito, não ser uma ciência exata. O que funciona muito bem no contencioso não funciona no consultivo. Quando eu olho aqui, quando eu falo assim, eu vou contratar um prestador de serviço, eu não tenho preocupações, eu não tenho essas preocupações de regionalização ou não, se é full service ou não, ou se ele é boutique, se ele está no eixo Rio-São Paulo, eu vou olhar o problema que eu tenho. E basicamente o processo de seleção ele vai estar atrelado à especialização. A especialização não do escritório, a especialização que eu vou precisar para aquele problema, para aquele caso concreto. Entendeu? Então, se aquele caso concreto eu identificar que eu vou precisar ter uma abordagem que ela é regulatória, que ela é fiscal, que ela é legal, eu vou precisar de um escritório que seja full service. Se eu tenho um problema que ele é muito específico do ponto de vista regulatório, eu vou olhar em qual matéria. Dependendo da matéria regulada, vai ser o escritório A, B e C, ou vai ser o D, E e F, e eu não tenho esse problema de ter concentração, não pode ser que o mesmo que eu escolha para um problema regulatório muito específico seja o mesmo de um problema full service. E eu não tenho que me justificar em relação a isso. Mas pode ser o contrário. A gente tem, por exemplo, aqui alguns prestadores de serviços que são de matérias muito específicas que são do Sul, que são do Maranhão. A gente não tem aqui um prestador de serviço de estimação, né? Então, está no eixo São Paulo, tá no eixo Rio-São Paulo, ótimo. Se ele for o melhor para aquele negócio, vai ser ele. E se ele for o melhor para o próximo, também vai ser ele. Meu olhar aqui é muito mais na especificidade, não do escritório, do problema que eu tenho. E quando a gente fala de ranking, né, acho que aqui, só para não perder o link, tá, Valberto? Quando a gente fala de ranking, o ranking aqui no consultivo, ele sai muito dessa visão do contencioso, que é o ranking do escritório, como ele se posiciona, não sei o quê. Vai muito mais para aquela abrangência de ranking de mercado, né? Eu estou vendo aqui que um dos apoiadores institucionais do evento é a Análise. A Análise tem o ranking dos escritórios mais admirados. A gente tem o Legal 500, a gente tem os Rising Stars, a gente tem, né, tem uma época do ano que começa a divulgação de rankings, né, que a gente, no LinkedIn é só isso, né? E assim, cometendo um leve sincericídio aqui, a gente sabe, dificilmente o jurídico, né, se importa com isso. Não, vou contratar aquele escritório porque aquele escritório saiu no ranking A, saiu no ranking B, etc. e tal. Mas a gente sabe que isso é relevante para outros executivos, né? Talvez para o executivo de finança, para o CEO da empresa, ele sabe, não, mas esse problema, eu preciso de um escritório que tem um timbre, então ele está no ranking, ele não está no ranking. Então, na parte, quando a gente olha do direito em si, o escritório com o departamento, eu acho que esses rankings de mercado, eles ganham pouca relevância, mas quando a gente fala para os demais executivos, às vezes para os tomadores de decisão, isso faz diferença sim. Então, sei que a gente tem, muita gente torce o nariz, fala, Rising Star, tem 200 Rising Stars. Sim, tem 200 Rising Stars, que bom. A gente tem advogado pra caramba no país. Legal. Gente, eu cometi aqui uma gafe de não ter dito que o público poderia fazer perguntas, tá? Então, vocês podem fazer perguntas, mandem aqui no chat, que a Marília vai nos Tem uma até da repassar, Marcele, tá? Beto. Exatamente, tem uma. Então, é por isso que eu pedi aqui,
Desculpa por não ter te interrompido, mas assim, eu acho que a gente falou bem da pergunta dela. O único ponto que eu acrescentaria, pediria para vocês comentarem é quais as métricas que vocês entendem mais relevantes para garantir os resultados da equipe, ou seja, nesse acompanhamento de métrica. Quais são as métricas? Então, vocês medem mais em procedência, acordos, extinções, assim por diante. Eu acredito que a gente conseguiu consolidar bem as informações aqui da pergunta, mas eu acho que talvez só acrescentar aqui quais métricas especificamente vocês analisam, tá? Bruno também fica à vontade. Para o contencioso, o Jordão e a Mariana vão brilhar aqui, não tenho dúvida. Agora, para o consultivo, é muito fácil. A gente resolveu o meu problema ou não? Isso aí. Você Ô, me Bruno, foi bom ajudou você ter... O resumo, mas o resumo de tudo que a gente acaba medindo no contencioso é isso, viu? É isso, me ajudou na problema. construção da solução, me deixou mais perto da solução, entendeu? Aquele escrito, eu falei isso na minha fala anterior, né? Antigamente os escritórios diziam, não, o direito fala isso tem esse risco. Antigamente os escritórios eles só eram muito bons em mapear risco, né? Agora você não pode ser mais essa entrega. A entrega tem que estar atrelada à solução. Então, é óbvio que eu não quero que o escritório vire para mim e fale, vá para a direita, vá para a esquerda. Mas ele tem que me ajudar a construir, olha, se você for para a esquerda, você vai ter esse tipo de dificuldade, você pode superar com esse tipo de solução. Não sei se você for para a direita, vai ser um caminho diferente, talvez mais curto, mas com mais enfrentamento com o regulador, não sei. Mas ele tem que me ajudar a construir um cenário de sair daquele tubo, entendeu? Me ajudou a construir a solução. Esse é o indicador de resultado no consultivo. E aí eu acho que só para tangibilizar, quando a gente fala de contencioso, de certa forma vai ser isso, resolver problema, e aí cada problema vai ficar ligado com uma determinada métrica. Se eu tenho um tema que eu sei que tem um equívoco interno, que eu realmente dei causa àquele volume de demandas, provavelmente a melhor métrica vai ser o acordo, porque ele vai me garantir a menor perda financeira. Então, eu vou passar a medir pelo volume de acordos do que o escritório vem fazendo naquele tema. Se eu tenho um tema que, ao contrário, a gente conseguiu traçar uma estratégia processual, está tendo ótimos benefícios, trata-se, por exemplo, da questão de litigância predatória, eu quero levar isso até os estressores, assim, quero conseguir ganhar, seja em que instância for. A medição vai ser na taxa de sucesso, em procedência, como cada um queira chamar. Então, acho que hoje em dia, principalmente com tecnologia, com inteligência artificial, que vem avançando cada vez mais para essa parte de operação, né? A gente tem aí diversas soluções já acontecendo. A medição e o que a gente tem como interessante ali vai de acordo com cada estratégia para determinados temas, né? E isso a gente consegue claramente também olhar no parceiro. Tem parceiro que eu vou dizer, cara, se coloca uma base de processos para esse escritório negociar, ele consegue voar e te dar aquilo ali com a resposta imediata, tem uma estrutura para negociação, vai super bem. Outro, se eu coloco uma base, poxa, vamos fazer um trabalho de segundo grau, então você consegue ter essa sensibilização a partir ali do que você está medindo. Exatamente. E também não esquecer ali do desempenho operacional do escritório, né? Que pode nos dizer se o escritório está sobrecarregado, se ele pode receber mais ações ou se não pode. Isso também é algo ali que precisa ser observado e a gente considera ali nos indicadores. E o custo, né? O custo do processo, a redução do ticket médio de condenação também é algo que a gente avalia aqui internamente, além da taxa de êxito, né? Então, tudo isso é olhado, né, estrategicamente de acordo com a estratégia do caso, né? Então, como o Jordão colocou, aquilo que é estratégia defesa, eu vou olhar o percentual de êxito. Aquilo que é estratégia acordo, eu vou ver quantos por cento o escritório está conseguindo fechar acordo e o quanto eu estou conseguindo mitigar ali a minha perda, né? Enfim, e daquilo que eu não estou ganhando, eu estou pelo menos conseguindo reduzir o meu ticket médio de condenação
né? Então, são essas métricas que a gente avalia no contencioso, pelo menos, Gente, eu não sei vocês, mas assim, se eu tivesse assistindo esse evento aqui, fosse de escritório, o Jordão e a Mariana que deram agora, tipo, insights que são super valiosos para prospecção. Como fazer a prospecção? O que que eu vou falar para o meu próximo prospect aqui? Eu vou chegar batendo exatamente nisso. Olha aqui, ó, meus índices de redução de custo de condenação, meus índices de... Gente, isso aqui é ouro. É. A gente está com tempo, viu, Bruno? Foi bom você ter falado disso aqui. A Maria está dizendo que a gente está com um tempinho, o próximo painel ali eles estão ajustando, então a gente tem aí mais 10 minutos para falar. Esse é um tema importante. Então, vocês mencionaram o ranking, vocês mencionaram os indicadores, o Bruno já disse, olha, estou aqui com o papel e a caneta pegando as dicas. Então, assim, eu queria ouvir de vocês três aí, assim, agora a gente tem um tempo adicional. O que vocês esperam também dos escritórios de advocacia quando abordam vocês nos eventos, para reuniões, assim por diante, né? O que acaba encantando? Claro, resolver o problema é um ponto importante. Aí vocês já disseram, não, mas aí também está me trazendo uma estratégia, está me trazendo uma proposição. Mas às vezes você não sabe quem que é esse escritório, talvez não tenha fit com a tua empresa, talvez esse escritório, você não conheça os sócios, ele tem um bom produto, mas você não sabe quem está por trás. Tem muitas variáveis, né, que são medidas na hora da contratação. Então, eu queria que vocês pudessem trazer para nós. Pô, eu preciso conhecer o sócio, ele precisa estar no ranking, precisa ser um Rising Star, sair da Leaders League, na análise, não vou fazer propaganda de ninguém, mas pô, estar lá nas 4, 5 revistas, saber da reputação, a reputação é um negócio muito importante, né? Então, assim, para muito além do preço, da reputação, de quem é o sócio, quem é o escritório, a qualidade de entrega, diz para nós aqui o que vocês observam mais, né? Assim, a gente sabe que cada um aqui tem um perfil. Ah, vou colocar no RFP e tem um preço também para essa situação. Então, meu, fique à vontade aí, porque agora é papel e caneta mesmo, entendeu? Ô, Valberto, eu acho assim, antes de falar o que tem que ser feito, eu acho mais importante falar o que não tem que ser feito. Boa, gostei. Estou anotando aqui. Eu acho que aquela prospecção, digamos assim, quase que Voltei? padronizada, né? Do enviar o portfólio, adiciona no Voltei. LinkedIn com aquela mensagem automática, e aí isso para além dos escritórios, né? A gente hoje também é muito acionado por ferramentas e sistemas, etc. Então, acho que cada vez mais a proposta customizada, ela é muito bacana, né? Mostrar que o cara fez talvez o dever de casa, de conhecer um pouquinho do teu negócio, antes de vir para a conversa, já se for um prestador que nunca atuou com você, né? Isso é bacana. Acho que um prestador que já está com a gente e que já conhece um pouco do negócio, das dores, não é porque você está aqui, mas eu acho que vocês fazem isso muito bem, de olhar, olha, vi que você estava enfrentando tal tema, queria dividir que a gente fez isso, 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 em situação semelhante para o cliente Z. Então, trazer o trabalho e a proposta, eu acho que principalmente a proposta de trabalho, de uma maneira mais estruturada, né? Assim, mostrando que, poxa, eu fui lá e entendi o que era o perfil daquele cara que eu queria que me tivesse como parceiro e por isso eu tô abordando, né? Como eu disse, eu acho que aquela narrativa de 10, 15 anos atrás do escritório full service mais federalizado, que está em todos os locais e que consegue te atender 24/7, ela não é mais o que encanta e define na hora de selecionar o prestador. Eu acho que o Jordão foi cirúrgico, porque, assim, o X da questão é como você gera valor antes mesmo de formalizar a relação com o cliente. Então, a gente já falou aqui de habilidades, né? Assim, o advogado, né, de escritório, ele estudou direito, ele não é comercial, ele não aprendeu a vender, né? E ele tem que vender. O único conselho que eu posso dar é, gente, para de gastar dinheiro com ferramentas de disparo de e-mail automático. Eu tenho muita curiosidade em saber a taxa de conversão de lead, de mailing list, de mensagem de LinkedIn. A gente vive num mundo ultraconectado. O tempo é o nosso bem mais precioso. Eu tenho, se eu abrir meu LinkedIn aqui agora, eu tenho
12 mensagens, pelo menos, de gente querendo apresentar serviço, marcar reunião para de 5 minutos para fazer um shake hands. Não é isso, gente. Desculpa, isso não vai funcionar. Agora, como é que você consegue criar uma estratégia de mostrar relevante, de gerar valor antes mesmo da empresa? Eu acho que cortou aqui Gente, o eu Bruno. peço desculpa, não sei se é a minha conexão ou se é o link Acho que que cortou já um está pouco, caindo. mas acho que tem um ponto que ele traz que é super interessante, que é isso, assim, E- às vezes você recebe 2, 3 abordagens do mesmo parceiro com o mesmo teor, então acho que é esse do dever de casa, antes de sair aí prospectando, dizer o que é que eu tenho de bom para E é trazer. isso, gente, é fácil, é você olhar, por exemplo, qual tema que está em discussão, que, sei lá, está no Congresso, vai alterar. Faz um evento, oferece isso para o seu prospect, para o seu cliente atual. Tem eventos no escritório, chamem gente daquele mercado, que sejam clientes ou não, para falar. Criem e-books sobre temas determinados que vocês estão, né, indicando especialização e mandem para os escritórios, assim, para os departamentos. Acabou aquele negócio de você se cadastrar na newsletter. Hoje ninguém tem mais tempo disso, de receber aquele e-mail da newsletter do escritório. O escritório ganhou a premiação tal, o escritório fez o deal tal, não sei o que. Não é isso. Entendeu? Não é isso que vai te fazer ser considerado para uma RFP, ser considerado para chamar para uma proposta de contratação de um parecer ou de uma solução de um problema. É você se mostrar relevante, é você se mostrar que você entende daquele mercado que a empresa atua. E uma frase que eu li num livro de liderança recente que me marcou muito: gente interessante normalmente não é interesseira, né? É isso. Mostra você quem é o escritório, qual é a sua competência, que os convites, as propostas vão chegar. E não, tipo, cara, oi fulano, canso de receber abordagem assim, erra inclusive o meu nome. Não dá, não é isso. Não, parem de gastar dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Porque Bruno, você gera um tiro no pé. Gera um tiro no pé. Não só você não vai ser considerado, como você cria uma animosidade. Você tocou num ponto legal aqui. A gente recebeu uma pergunta de como que eu chego no prospect, ou seja, como deve ser esse approach. É num evento, passou a mão no telefone, gente, eu preciso falar, não. Assim, como que vocês entendem que esse approach ele é apropriado, assim, chegar até vocês? Assim, veio essa pergunta aqui, eu acho que vocês já mais ou menos já deram as dicas, mas, enfim, se tinha vontade de trazer Roberto, alguma questão complementar. A forma é menos importante. Da mesma forma que eu recebo a mensagem no LinkedIn para um pedido de uma reunião para apresentar o escritório, eu posso receber a mesma mensagem no LinkedIn só para falar: olha, a gente aqui no escritório vai fazer um evento sobre o tema tal, não sei o que, a gente queria que você viesse para participar ou que você pudesse palestrar no evento. Começa a criar esse relacionamento, a ter esse networking com a pessoa, antes mesmo de você falar assim: olha, eu quero prestar serviço para você. Você quer prestar serviço para mim? Eu sei. A questão quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não tiver no meu radar, se você não tiver se mostrando relevante para mim constantemente, quando tiver o problema, eu não vou lembrar de você para te chamar para uma proposta, para uma RFP. Entendeu? Então, a forma da abordagem, a estratégia pode ser a mesma que vem sendo usada. O que eu estou falando é mudar o como. Hoje virar e fazer um mailing list para falar: olha, o meu escritório é isso, meu escritório é aquilo, meu escritório é aquilo, parabéns para você. Isso não vai me levar a te contratar. Legal, muito bom. Jordão, Mari, querem complementar?
Não, eu acho que o Jordão e o Bruno falaram tudo. Eu só acrescentaria e façam um excelente trabalho para os clientes que vocês já têm, né? Porque muitas vezes a gente pede a indicação, né, para algum colega que trabalha em alguma outra instituição. Ah, a gente está ali com problema na região X, você indica algum escritório? Então, eu acho que fazer um bom trabalho também, né, para os clientes que a gente já tem também é uma grande Perfeito, Mari. oportunidade aí para abrir portas. Perfeito, Tem é uma frase isso. que eu costumo As usar. pessoas se falam, né? As pessoas se falam. É. Não, e Tem tem que uma lembrar frase que eu isso. costumo usar, principalmente quando a gente fala de crescimento do parceiro, né? Acho que isso é muito legal quando você tem uma relação ali de confiança com quem você já está. Eu costumo lembrar que o não também é de Deus. Então, às vezes, não é porque eu estou precisando de uma determinada demanda, ofereço para você escritório, que você precisa aceitar. Às vezes você virar e dizer, olha, não faz sentido para o momento do escritório agora, ou talvez a gente possa não agregar tanto com o que vocês estão precisando, ver tal parceiro. Isso também é Eu não perfeito, isso consigo atender dessa fideliza forma, eu consigo atender de outra. Eu acho que a de questão é outra. transparência, né? Eu acho que a É. transparência na relação ela é primordial. Isso fideliza, isso mostra que você, como o Bruno falou, e eu já anotei aqui também, eu adoro frase. Isso mostra que você não é interesseiro, né? Então, assim, isso ajuda demais, porque mais importante também do que prospectar, e lembra que prospectar é fácil, você fechou um contrato e tudo, é a manutenção, né? Você se manter fidelizado ali àquele parceiro, né? E então se você não vai bem, é muito mais fácil eu trocar um escritório que eu tenho uma relação ali de meses, poucos anos, do que um escritório que eu construí uma relação que pode estar num momento pior e a gente vai, poxa, vamos junto tentar resgatar. Então, mais importante do que só prospectar também é manter essa relação. O crescimento tem que ser sustentável, né? Não adianta ganhar 10 contratos e perder 15. Exato. Perfeito. Gente, olha, agora eu vou falar aqui pelo lado do escritório, viu? A gente está falando aqui da questão da abordagem, da manutenção. Vocês tocaram num ponto que é crucial, é relacionamento. As pessoas dão muito pouco valor para esse ativo. O relacionamento ele não pode ser por interesse. Assim, eu adorei a frase do Bruno, o Jordão copiou e eu vou dizer. A Tem frase o não é minha parceiro não, dele. tá, gente? Eu só Não, repeti, não, não, eu li num vocês livro. citaram. Tem um executivo da Energisa, que é o Anselmo. O Jordão conhece bem, está do lado dele aí, se duvidar. O Anselmo, a primeira vez que eu conheci foi pelo LinkedIn. Foi justamente dizendo, olha, eu vi uma situação tal que talvez fizesse sentido para você. Ele me respondeu. Nossa relação começou ali. E nós nunca mais perdemos contato. Então, assim, essa relação de fato foi crescendo sem interesses, né? Assim, pela troca, pela simples troca, crescendo junto, né? Assim, analisando, e aí, por certo, vieram os outros executivos da companhia. Mas o fato de você ter um relacionamento, você cultivar esse relacionamento e você, de fato, dar importância é muito relevante. Então, quando o Bruno fala, convida para o evento, tal, se aproxima, conhece a Mariana, entende mais do Jordão, entende mais do Bruno, o relacionamento tem que ser genuíno, porque toda vez que é por interesse, isso fica muito claro. E esse é o primeiro parceiro que é descartado. Sim, gente, todo mundo passa por momentos bons e ruins, né? Mas os momentos bons, eles ficam marcados. Então, aqueles momentos ruins, de forma genuína, você consegue entender e manter esse relacionamento ativo, ele é importante. Cuide muito bem dos seus relacionamentos, né? De forma clara, transparente, objetiva, que, olha, vai ser sucesso. E toda vez que eu faço um evento, eu acabo agregando aí uma nova parceria. Assim. Toda vez que eu faço evento, fico muito, muito contente de ser convidado por isso, porque a gente vai realmente ampliando a rede. A gente nunca sabe, hoje a Mariana está nessa cadeira, daqui a pouco ela está lá, o Jordão da mesma forma, o Bruno da mesma forma, né? E é legal a gente acompanhar esse fio. Então, para a pessoa que perguntou aqui como que eu chego, como que eu vou no CrossFit, o cara vai casar. Meu irmão, você tem que arrumar na igreja, na padaria, algum canto você vai achar essa pessoa. Você vai ter que sair, você vai ter que ser interessante, né, Bruno? Não interesseiro, senão você não vai casar. E aqui essa relação é de casamento, tem altos, baixos, e tem que ser mantido, e você tem que manter. Né? É isso que você é colocou. importante cuidar desse relacionamento. Porque isso é construção da nossa marca pessoal como profissional. Porque às vezes, pô, beleza, eu criei um relacionamento com o Valberto, cara, foi um cara que me atendeu super bem, não sei o que, blá, blá. Na hora que eu tiver um problema na mão, eu estou pensando no Valberto, eu não estou pensando no timbre que o Valberto está. Entendeu? Então, assim, se o Valberto. Beleza, ótimo, hoje o Valberto está lá no Ernesto.
que bom, vou contratar o Ernesto, não sei o quê. Mas se o Valberto amanhã não estiver no Ernesto, estiver em outro escritório, e eu tiver um problema que eu acho que é o Valberto que vai resolver, pô, eu vou procurar o outro e não mais o Ernesto. E a mesma coisa funciona para a gente aqui, né, no in-house, porque, ok, o crachá, o CNPJ, ele é passageiro, a pessoa fica, né? Então, eu acho que você ser fiel a esses conceitos, né? Você agir com transparência, agir com ética, agir com profissionalismo, ele é uma construção da nossa marca pessoal. E isso é o Bruno, hoje da Icatu. Amanhã, quem sabe? Então, da mesma forma que eu estou construindo excelentes relações com excelentes parceiros aqui na Icatu, se amanhã eu estiver em outro lugar, eu gostaria que, quando eu abordasse esses outros parceiros, eles vissem em mim também uma pessoa séria, uma pessoa que eles sabem que eles podem contar e que eu vou estabelecer também relações de confiança naquele novo lugar. Então, eu acho que isso funciona e agrega mais do que a relação entre escritórios e departamentos internos. Funciona, agrega na relação entre pessoas. Gente, eu acho que o nosso tempo se esgotou. Foi um ótimo bate-papo, foi ótimo estabelecer aqui conexões aqui com o Bruno, com a Mariana Jordão, parceiro de longa data. Eu acho que entre nós aqui poderíamos ficar aqui mais algum tempo batendo um papo. Foi super agradável, foi super produtivo. Então, quero agradecer aqui de verdade pela oportunidade, Marília, e pela troca com vocês aqui. Vocês foram muito gentis aqui em compartilhar posições e opiniões muito valiosas, viu? Obrigado. Obrigada, eu que A gente que agradece. agradeço. Foi muito boa essa troca e espero encontrar com vocês aí futuramente em outras pautas. Obrigado, aí o próximo gente. A seja gente tá à presencial, disposição. né? O olho no olho aí com vocês, quem está aqui, obrigado quem acompanhou também, perguntou. A gente falava disso no início, né? Da falta que faz ali a interação. Então, mas é bacana também quanto a gente consegue acessar por ter agora essas ferramentas. Então, obrigado pelo convite, a gente fica à disposição. É isso, queria só reforçar de novo o que a Mário, Jordão e o Roberto falaram, agradecer a participação de todos e dizer que a gente está aí à disposição sempre que precisarem trocar uma ideia, é só conectar no LinkedIn, podem mandar. Eu reclamo aqui das abordagens sem noção, mas eu não mordo não, já, tá, gente? Podem falar comigo.